São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Começa agora a Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta sexta-feira. Crioula News. Títulos. Tribunal dos Mosteiros condena 4 indivíduos a penas de 7 a 11 anos de prisão por crime de abuso e agressão sexual. 2 pescadores foram resgatados no alto mar em São Nicolau. Sociedade Civil guineense acusa o Presidente da República de colocar em causa a estabilidade política, social e económica. FMI diz que a crise alimentar pode acabar em agitação social e violência. Campeonato Nacional Académica do Mindelo e Mindelense é jogo cartaz da segunda jornada. Crioula News. Sociedade. O navio Crioula socorreu na tarde desta quinta-feira, em alto mar, nas imediações de Praia Grande, Tarrafal de São Nicolau, 2 pescadores que estavam à deriva. O bote de boca aberta, de cerca de 7 metros, foi surpreendido por fortes ventos e naufragou. A notícia é confirmada junto da autoridade marítima no Tarrafal de São Nicolau. Entretanto, Boneca, um dos pescadores naufragados, disse que tentaram chegar ao ilhéu raso quando foram surpreendidos pelo mau tempo, mas havia forte corrente na água e muito vento. Entretanto, o entrevistado agradeceu os passageiros que seguiam na Crioula de São Nicolau para São Vicente, pois, segundo disse, foram eles que acionaram a tripulação do navio. O Tribunal de Mosteiros condenou os 4 indivíduos que aguardavam julgamento em prisão preventiva a penas de prisão efetiva entre 7 e 11 anos por crime de abuso e agressão sexual contra uma adolescente de 12 anos. O caso ocorreu em finais de 2020, mas os indivíduos 2 com mais de 60 anos e outros 2 na casa de 30 anos foram detidos em meados de maio de 2021, sendo que na altura a adolescente encontrava-se grávida de 4 meses. O julgamento aconteceu há cerca de 2 semanas, mas a sentença foi conhecida na tarde desta quinta-feira, tendo o Tribunal aplicado penas de 7, 8, 9 e 11 anos de prisão efetiva aos mesmos. O homem com a pena de 11 anos foi acusado de crimes de abuso sexual e outro de agressão sexual. O condenado a 9 anos foi acusado de agressão sexual, enquanto que os outros 2 foram acusados de crimes de abuso sexual, mas a um deles, por ser parente próximo, foi sentenciado com 8 anos de prisão. O resultado de exame de DNA para determinar qual dos 4 envolvidos é o pai da criança, solicitado pelo Tribunal, ainda não foi conhecido e, por isso, os indivíduos foram acusados pelos crimes, mas não na forma agravada como estavam inicialmente indiciados. Os advogados de defesa já manifestaram a intenção de entrar com recursos para o Tribunal da Relação do Sotavento. Hoje será concluído o julgamento de um outro indivíduo de 26 anos de Mosteiros, acusado de ser o suposto autor de um crime de agressão sexual contra uma criança de 10 anos. O caso ocorreu em meados de janeiro deste ano, mas o suspeito de agressão sexual foi detido no passado mês de fevereiro, fora de flagrante delito, pelo Ministério Público e encontra-se em regime de prisão preventiva. A quando do primeiro interrogatório, o Tribunal de Mosteiros entendeu que há indícios de ter cometido um crime de agressão sexual com penetração na sua forma agravada contra uma menor com a qual o agressor tinha alguns laços de relacionamento e de proximidade. O Ministério da Saúde anunciou mais 8 casos positivos de Covid-19, num total de 213 amostras processadas, pelo que o país passa a contabilizar 56.141 casos positivos acumulados, 33 casos ativos, 55.655 casos recuperados, 401 óbitos, para fazer um total de 56.141 casos positivos acumulados. Crioula News. Política.
O presidente da autarquia da Praia disse estar confiante no cumprimento por parte do Património do Estado do contrato assinado entre as partes sobre a venda do terreno para a construção do novo Liceu da Várzea. No passado dia 15 de maio, Francisco Carvalho tinha informado em comunicado que o terreno onde está a ser construído o novo Liceu da Várzea foi vendido pela Câmara Municipal anterior, liderada por Oscar Santos, ao Património do Estado por 69 mil contos. Entretanto, adiantou, o referido montante não entrou nos cofres da Câmara Municipal da Praia e o processo de venda não obedeceu aos procedimentos legais, uma vez que há registro de deliberação pela autarquia, nem aprovação, ou seja, que não há registro de deliberação pela autarquia, nem aprovação pela Assembleia Municipal. Contudo, em declarações ao jornalista à margem da sessão solene em comemoração ao Dia do Município da Praia, reiterou que o dinheiro não entrou na Câmara Municipal da Praia e que a mesma já questionou a Direção Nacional do Património do Estado sobre todo esse negócio. Conforme reforçou Francisco Carvalho, o contrato que foi assinado entre a referida direção e a autarquia menciona que a direção iria efetuar uma transferência de 69 mil contos como contrapartida para o terreno. O autarca garantiu que a Câmara Municipal da Praia vai continuar a trabalhar e analisar devidamente toda esta situação, tendo asseverado igualmente que acreditam muito no diálogo, sendo que este resolve a grande parte dos problemas, por isso vão avançar com mais diálogo e concertação. Crioula News. Cooperação. A sociedade civil da Guiné-Bissau acusou o presidente guineense Umaru Sissoko Embalo de colocar em causa a estabilidade política, social e económica da Guiné-Bissau por ter dificuldades em respeitar os princípios constitucionais. A sociedade civil guineense salientou que aquela atitude quase que autoritária tem minado a necessária colaboração e solidariedade institucional que deveria existir entre os diversos órgãos de soberania, pondo assim em causa os esforços de estabilização política, social e económica. A mesma considera também que a recente dissolução do Parlamento se baseou em argumentos políticos inconsistentes e mesquinhos e que são mais um sinal de esforço na implantação de um regime absolutista na Guiné-Bissau e de controlo de todas as instituições democráticas no país. Para o espaço de concentração das organizações da sociedade civil, os verdadeiros motivos para a dissolução do Parlamento foram a recusa da Assembleia Nacional Popular em aceitar a revisão constitucional do presidente, a denúncia pelo Parlamento do acordo de cooperação assinado com o Senegal, que incluía a futura exploração de petróleo, e o pedido dos deputados para ouvir o primeiro-ministro sobre a vinda de uma força militar da CEDEAO. A sociedade civil guineense responsabiliza o chefe do Estado pela crise política artificial e exige a criação de condições de diálogo franco e aberto entre os diferentes atores políticos e sociais. As autoridades responsabilizam também a CEDEAO pelas consequências das suas medidas unilaterais e de atos contínuos de interferências abusivas nos assuntos internos da Guiné-Bissau. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News.
Internacional. A diretora executiva do Fundo Monetário Internacional avisou que a insegurança alimentar vivida em muitos países, aliada à alta inflação, leva a situações de fome que muitas vezes desencadeia agitação social e violência. Numa mensagem divulgada no seguimento da aprovação de um plano contra a insegurança alimentar da autoria conjunta de várias instituições financeiras multilaterais, Kristalina Georgieva alertou que a invasão da Ucrânia pela Rússia precipitou uma série de consequências económicas e sociais pelo mundo, sendo uma das mais preocupantes o corte nos fornecimentos de cereais e fertilizantes e o aumento dos preços do petróleo, uma situação particularmente grave para os países africanos. A declaração da Georgieva surge acompanhada do plano de ação das instituições financeiras internacionais para lidar com a insegurança alimentar, que afeta especialmente os países mais vulneráveis. O plano partilhado pelas instituições financeiras multilaterais apresenta 6 grandes objetivos, sendo estas apoiar as populações vulneráveis, promover o comércio aberto, mitigar a escassez de fertilizantes, apoiar a produção de alimentos, investir em agricultura resiliente ao clima para o futuro e apostar na coordenação para maximizar o impacto. A apresentação do plano segue a reunião destas entidades, convocada pelo Tesouro norte-americano, equivalente ao Ministério das Finanças nos governos europeus, em 19 de abril. Crioula News Desporto. O clássico sanvincentino entre a Académica do Mindelo e o Mindelense a contar para o Grupo C é o jogo cartaz da segunda jornada do Campeonato Nacional de Futebol, que arrancou no sábado, dia 14. A partida está marcada para sábado 21, às 16 horas, no estádio Adérito Senna, no Mindelo, com os estudantes que venceram o Botafogo na ronda inaugural por 4-2, a terem pela frente um machucado mindelense após a derrota caseira ante ao Barreirense. No outro jogo do grupo, moralizada formação maiense, o Barreirense recebe domingo no estádio Dauto Segunda, na cidade do Porto Inglês, o Botafogo, que viaja para a Ilha do Maio à procura dos primeiros pontos na competição. A Académica do Mindelo e Barreirense lideram este grupo com 3 pontos cada, enquanto as formações do Mindelense e Botafogo ainda não pontuaram. Para o Grupo B, o destaque vai para o confronto entre a Académica do Porto Novo e a sua congênere da Boa Vista, marcado para sábado, às 16 horas, no Estádio Municipal de Porto Novo. Os estudantes da Ilha da Montanha, que perderam na primeira jornada na Ilha do Sal com a Palmeira, vão tentar redimir-se ante ao seu público, tendo pela frente uma formação que vem de empate sem golos ante ao Morabeza. A formação da Palmeira, com 3 pontos, viaja até a cidade da Nova Sintra para defrontar a Morabeza da Prava, a partida agendada para domingo 22 no estádio Aquiles de Oliveira. A Palmeira lidera este pool com 3 pontos, seguido da Académica da Boa Vista e Morabeza com 1 ponto cada e a Académica de Porto Novo sem qualquer ponto. Para o Grupo A, Sporting da Praia, depois de derrotado pelo Rosariense, recebe no estádio da Várzea a Ultramarina, esta que vencera o Varandinha 1-0 na primeira jornada da prova. Ainda na Ilha de Santiago, no Estádio Municipal de Tarrafal, a Varandinha estreia ante ao seu público, defrontando a formação do Rosariense. A partida marcada para domingo às 16 horas. Neste grupo C, Ultramarina e Rosariense lideram com 3 pontos cada. Portanto, a Varandinha e o Sporting da Praia procuram os primeiros pontos na prova. De acordo com o regulamento da competição, passam para as meias finais os 3 primeiros classificados dos 2 grupos mais o melhor segundo lugar. A final está marcada para 9 de julho e, conforme a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, as regiões desportivas terão que se candidatar para receber a final do Campeonato de Cabo Verde desta época 2021-2022.
Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.